Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa tarde maravilhosa na casa de Francisco. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, a cada um, fortalecendo os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos dando tudo aquilo que o Pai tem reservado para cada um de nós. Sabemos que somos todos necessitados, né? Mas também sabemos que devemos pedir. Foi Jesus que disse, né? Peça, bata a porta e ela vos abrirá. Porque o Pai sabe das nossas necessidades, mas demonstra, né, a questão da humildade, do reconhecimento das nossas necessidades. Então, que todos nós possamos estar recebendo neste momento tudo aquilo que viemos em busca. Hoje, nós vamos falar sobre a caridade material e a caridade moral. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é um livro que ele nos traz um consolo muito grande. E, além disso, ele nos traz também alguns esclarecimentos em relação a alguns temas que a gente, às vezes, lê, né, na Bíblia e não entende muito. Por quê? Porque a espiritualidade amiga, né, junto com os médiuns, trouxeram alguns esclarecimentos, principalmente naquelas passagens, naquelas parábolas de cunho moral. Então, vem nos trazendo um esclarecimento maior para que nós possamos entender o que Jesus queria nos deixar como ensinamento. Então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Dentro do nosso meio espírita, há uma palavrinha, né, que é para não esquecer essas três palavras, que é o BIP, né, que quer dizer benevolência, indulgência e perdão. Então, o que é a benevolência? O que Jesus pediu para nós? Né? Ter benevolência para com todos. Né? Indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ele trata isso como caridade. É difícil? É. Mas nós estamos aqui nesta caminhada para aprender. Todos nós. Todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós somos imperfeitos, criados por Deus para que pudéssemos atingir a perfeição relativa. Mas para isso, nós precisamos, né, buscar o conhecimento e, a partir deste conhecimento, colocarmos na prática, que é as experiências. E aí nós vamos, muitas vezes, realizando várias e várias vezes aquele ato, né, para que ele se torne efetivo em nós e a gente possa estar adquirindo essa virtude, né? Qual seria o caráter do homem que pratica a caridade, né? Então, ele fala na questão da justiça, em toda a sua pureza. Ele é um homem justo. Né? Porque, muitas vezes, nós ainda praticamos a caridade, mas mais como um ato, vamos dizer assim, de auxílio, de socorro, e não como sendo algo nobre. Então, o verdadeiro, justo, a exemplo de Jesus, né, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. Né? Porque hoje ainda nós fizemos eleições para ver quem merece o nosso cuidado, quem merece a nossa doação, a quem nós vamos doar, seja o que for.
Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 879, ele está tratando desta questão. Então, a caridade ao próximo. Segundo Jesus, essa caridade ela não se restringia à esmola, né? Mas abrange a todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Tratar as pessoas da mesma forma, sem fazer essas seleções, sem estar premiando algum em detrimento do outro. Então, Jesus fazia isso. Jesus foi o maior exemplo de amor, de caridade que esteve entre nós. O Espírito mais perfeito, né, que esteve entre nós para nos auxiliar nesta caminhada. Não com palavras, mas com exemplos, com práticas, né? Que tudo que nós temos como feitos de Jesus, como ditos de Jesus, foi outras pessoas que conviveram com ele que disse. Jesus deu exemplo na prática, né? Quando ele curou o leproso, quando ele fez com que aqueles que queriam que a mulher adúltera fosse apedrejada, ele fez com que cada um percebesse as suas imperfeições e a deixasse a sós com ela. E muitas, quando ele multiplicou os pães, este é um exemplo de caridade material. Nós vimos que ele estava com uma multidão de pessoas com fome e viu que aquele tanto de peixes e pães que tinha ali não daria. E ele multiplicou. Ele tinha esse poder, né? Então, o que ele nos deixa aí? O exemplo da caridade, do amor, sem perguntar por quê e quem é. Jesus nunca perguntou àqueles que ele atendia por que ele estava naquela situação, por que ele tinha cometido algum tipo de delito. Então, ele apenas auxiliava. E uma coisa que ele sempre perguntava era a questão da fé, né? Então, quando alguém pedia para ser curado, ele perguntava, tendes fé? E ele dizia, a tua fé te curou. E ao se retirar a pessoa, ele dizia, vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. É? Porque quando nós não sabemos que estamos errados, que estamos equivocados, é uma coisa. Agora, quando nós já conhecemos aquela prática e que ela é ilegal, que ela é prejudicial, nós vamos sim cometer novamente e vamos muitas vezes piorar a situação que já não está muito boa. Então, Jesus, ele nos manda ser indulgentes, né? Porque temos necessidade de indulgência. E nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se faz na prática. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Que quando nós for auxiliar aquele que já não está numa situação degradante, humilhante, que a gente não faça com que aquela situação seja pior, né? Muitas vezes a gente vê, quando se fala da caridade, principalmente em exposições, pessoas que vão fazer a caridade cheio de joias, né, com roupas finas. Isso, muitas vezes, para aquele que está necessitado, pode ser humilhante, né? Porque não precisa nós ostentar aquilo que temos, né, ou aquilo que somos, pensamos, né, que somos, nós estamos, né, nas situações, com essas coisas. Nós podemos, sim, auxiliar sempre humildemente, fazendo o trabalho de amor, né, ao próximo. Porque hoje aquela criatura está assim. Amanhã nós não sabemos. Hoje mesmo nós vimos com essa questão da pandemia pessoas que nunca precisaram pedir
um alimento. Pessoas que trabalham, pessoas que já foram doadores. E eu falo isso porque nós vivenciamos isso aqui na nossa Cefa. Pessoas que já foram doadores pedindo uma cesta básica e dizendo isso. Eu não precisei, mas agora eu preciso. Eu nunca imaginei que eu ia pensar que um dia eu estivesse nessa situação. E realmente, a nossa vida, ela pertence a Deus. E nós não sabemos o que vai ser de nós daqui a alguns instantes. Então, sempre que nós for fazer algo para alguém, que a gente possa, sim, estar olhando aquele nosso irmão com carinho, com respeito, sem estar questionando se precisa, se não precisa, se vai fazer isto ou aquilo com a doação que nós vamos dar. Eu lembro que certa vez o Chico, contam, que ele recebeu um relógio de ouro. Um relógio de ouro. Ele não queria. E aí a pessoa insistiu muito que ele pegasse o relógio de ouro. E aí ele pegou. E antes, nos atendimentos dele, uma mãe havia se queixado para ele, que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, que a luz ia ser cortada. Que ela não tinha dinheiro para comprar os remedinhos que ela tinha recebido no receituário, que o Chico também fazia a prescrição, através da psicografia de medicação. E ele pegou o relógio e no mesmo instante, ainda durante a reunião, na Casa da Prece, ele levantou e chamou a senhora, essa que havia falado da situação dela. E disse para ela: ó, minha irmã, venda e faça tudo aquilo que tu precisa. A pessoa que doou o relógio disse: mas como, Chico? Eu dei o relógio para ti. Como é que tu deu? Ele não vai me fazer falta, minha irmã. Eu não preciso desse relógio. Ela sim precisa. E tu não me deu? Me deu, é meu. Faço o que eu quiser. E realmente, porque às vezes a gente quer saber o que vai fazer, se vai cuidar. A partir de que nós recebemos, nós podemos fazer o que nós queremos. E a caridade material, ela é muito fácil de ser praticada, de ser realizada. Nós aqui mesmo, nós trabalhadores da Casa de Francisco, nós temos o trabalho social. Nós temos grupos de pessoas que vêm para cá, selecionam roupa, levam roupa para lavar, arrumam, deixam em ordem para doações também para o nosso brechó. Temos pessoas que vêm, selecionam alimentos, tudo coisa que nós recebemos. Qual é o nosso trabalho dentro da caridade nessas ações? É o nosso tempo, é a nossa disponibilidade, porque nós repassamos o que recebemos. Então, assim, nós fizemos a caridade, sim, na questão da doação do nosso tempo, da nossa disponibilidade de fazer aquilo com amor, com dedicação, Isso é a nossa doação. Mas aqueles que doam o alimento, que trazem a roupa, o calçado, também estão praticando a caridade, de uma forma indireta. Todos nós fizemos isso. E nesta questão da caridade, nós temos que ter um cuidado muito grande, que é para não trazer coisas assim que, se eu não posso usar, se não serve para mim, eu fazer essa avaliação. Isso é a caridade. Eu cuidar, não serve para mim, também não serve para outra pessoa. Eu lembro que o padre Hermelindo, ele vinha muito aqui na casa, que a gente trabalhava, na questão
social e participávamos do mesmo conselho de direitos. E ele dizia assim, Dalvinha, lá na igreja, quando as pessoas levam, eu vou lá na frente e falo. Porque assim, porque tem gente que leva uma calça com uma perna só, uma cadeira com 3 pernas, um ventilador sem uma pá. Ele disse, né? Ele disse, então, a pessoa tem que dar as coisas em condições. E realmente, nós muitas vezes não temos esse discernimento, essa noção, né, que aquela pessoa que vai receber, ela não tem condições de mandar arrumar. E que a instituição que recebe também não pode, né, arrumar muitas vezes, porque ela não tem a disponibilidade financeira também, né? Então, tudo isso são cuidados e coisas que nós vamos aprendendo com o tempo. Eu tinha uma amiga que ela costumava tirar os botões da roupa que ela ia doar. Um dia eu estava lá e ela arrumando aquelas roupas e eu perguntei, eu digo, o que tu está fazendo? Eu estou tirando os botões porque uma hora eu posso precisar. Aí eu olhei para ela e disse assim, mas tu acha que a pessoa que vai ganhar a roupa tem condições de comprar botão, tem linha, tem agulha em casa? Muitas vezes não tem. Né? Então, nós temos que ter. Está faltando o botão? Vamos colocar o botão. Está com um furinho, mas está boazinha, dá para usar. Vamos fazer vamos costurar. Né? Vamos entregar, vamos limpinha, dobradinha. Né? Então, este é o nosso cuidado, é o nosso carinho com aquele que recebe, que já está numa condição, né, humilhante, né? Então, sempre fazer o bem sem ostentação, sem querer, eu estou fazendo. Né? Nós vimos muitas práticas de caridade, né, de desprendimento das pessoas que saem, vão servir alimentos aos moradores de rua, né, que vão levar roupas, que vão fazer muitas coisas. Então, e pessoas que muitas vezes tu nem sabia, né, que fazia aquilo ali. E às vezes tu acaba descobrindo, né, numa reportagem ou alguém que fala, né, que aquela pessoa faz aquilo ali. E nós temos muita forma de fazer a caridade material. Né? Então, se falando tudo isso, foi questionado, né? O que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, né? Se embrutece. Né? Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, aqui está falando dos idosos que não podem trabalhar, né, e que precisam do nosso cuidado, da nossa proteção. Está falando daquele que tem alguma dificuldade, muitas vezes alguma deficiência. Está falando do doente. Então, essa pessoa, muitas vezes, já está numa condição muito triste para ela. Né? E nós precisamos amenizar. Precisamos amenizar isso aí. Para que isso não seja mais doloroso, mais dolorido para aquela pessoa. Né? Então, condenais a esmola? Não. Pois não, né, a esmola não é censurável, mas quase sempre a maneira com que é dada. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do necessitado sem esperar, né, que ele estenda a mão. E nós temos nesse capítulo mesmo a fala da irmã Rosália, que fala da caridade, né, e que fala do quanto é importante esse cuidado, né, de ir ver o que está acontecendo com o nosso assistido. Né? Se estão doentes em hospital, como ali é a situação, vai visitar, vai prover as necessidades daquela família que o chefe da família está adoentado e não pode
trazer o alimento. Vai também dar o carinho, a atenção, porque essa é a caridade moral. Quando nós nos preocupamos e cuidamos, nós estamos fazendo as duas formas de caridade. Nós estamos doando o que é necessário e estamos doando também a atenção, o carinho, o cuidado, a preocupação, né? Porque é muito fácil, né, a gente alcançar algo, mas muitas vezes sentar e ouvir uma pessoa é muito difícil. Então, quando nós sentamos, ouvimos alguém às vezes que nos conta 4, 5 vezes a mesma coisa, em 10, 15 minutos. Um idoso, que muitas vezes em casa ele não tem, né, quem o ouça, né? E muitas pessoas, hoje em dia não é só idoso. Hoje nós vivemos dentro de um lar, às vezes 4, 5 pessoas, cada um num aparelho celular, né, conversando pelo WhatsApp. Aí nós temos 1 milhão de amigos e dentro de casa não temos um. Então, essas coisas que nós temos que olhar e perceber que nós precisamos se mudar. Então, nunca fazer a caridade esperando reconhecimento. Eu dei lá para ele foi mal agradecido. A pessoa, né, não merece, não vou mais ajudar. Ou ajudar e dizer, tu cuida, tu faz isso, porque senão outra vez tu não vai ganhar. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Então, aqui a questão da visitação aos doentes, do ouvir aquele que está angustiado, né? Então, é dessa forma que nós vamos praticando esse ato de amor e de caridade. Então, encerrando, né, com esta imagem bonita, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que fosse feito a nós. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Vamos.